Foi pesada a abertura do Jornal Nacional porque o Brasil chegou a 100 mil mortos por Covid-19 e o Jornal Nacional meteu pancada atrás de pancada em Jair Bolsonaro porque eu sei, você sabe que ele é o principal responsável por esse genocídio que está acontecendo nesse momento com o povo brasileiro. Temos 100 mil mortes graças a Jair Bolsonaro, ele é o responsável por isso e ele não é um crime culposo não, de alguém que não tem intenção, é um crime doloso, ele tem a intenção. Seja, a Globo mostrou, demitindo ministros que queriam seguir a ciência, seguir o que cientistas renomados dizem que todo mundo está fazendo, que deu certo no mundo, ou seja, o fato de não termos ministro há 86 dias, ou promovendo curas que não existem, como a cloroquina, azitromicina, não sei o quê, ou com outras ações do Bolsonaro, como não respeitar isolamento, como sempre falar para as pessoas não usarem, não falou para não usar máscara, mas não usar máscara dá o mau exemplo, falar que o isolamento é ruim para as pessoas saírem de casa, chegou a chamar de covarde quem está no isolamento. Eu vou mostrar só um trecho, porque se eu mostrar mais, a Globo tira o vídeo do ar, mas eu vou mostrar só um trecho da abertura. Quem quiser ver tudo, tá no site plantãobrasil.net, que é o site do Plantão Brasil, tá lá toda a abertura do Jornal Nacional, você vai ver que é pancada em Jair Bolsonaro, olha só. O presidente menosprezou a Covid, chamou de gripezinha. Depois, quando um repórter pediu que ele falasse sobre o número alto de mortes, Bolsonaro disse que não era coveiro. Disse 2 vezes, não sou coveiro. Quando os óbitos chegaram a 5 mil, a resposta dele a um repórter foi um "e daí?". Agora o presidente repete que a pandemia é uma chuva e que todos vão se molhar. Ou que a morte é o destino de todos nós e que temos de enfrentar a doença, como se fosse uma questão de coragem. Como se nada pudesse ter sido feito. Quando cientistas defendiam mundo afora o isolamento social como única medida capaz de conter o avanço dessa tragédia, os brasileiros viam o presidente criticar essa iniciativa diariamente, na contramão do bom senso daqueles governadores que a defendiam. O resultado disso foram... Pois bem, não posso mostrar o vídeo inteiro, senão a Globo tira o meu vídeo do ar. Eles fazem isso direto. Mas, foi isso, foi uma pancada muito forte. Depois, a edição do Jornal Nacional também foi cheia de pancadas em Bolsonaro. A Globo mostrou, inclusive, um trecho da Constituição dizendo que todo brasileiro tem direito à saúde e é dever dos governantes proporcionar saúde a todos os brasileiros. E aí a Globo tá dando a senha pro Rodrigo Maia. E aí que o Bolsonaro começa a falar, peraí, que as coisas estão ficando feias. A Globo deu a senha. O Rodrigo Maia falou na segunda-feira, no Roda Viva, que não viu crime nenhum do Bolsonaro. A Globo escancarou no seu jornal de maior audiência, em rede nacional, para quem quiser ver e para quem não quiser, porque esse vídeo está sendo compartilhado e tá todo mundo vendo, que houve sim crime do Bolsonaro. Então a coisa vai ficar feia para o Bolsonaro. Eu vou falar mais sobre isso, por que a Globo tá contra e que também tem outros responsáveis por isso. Mas antes, um segundinho. Você quer ver o Bolsonaro pagar pelos seus crimes? Curte o vídeo e se inscreve no canal, porque o Bolsonaro ele vai continuar disseminando fake news para milhões de brasileiros. A gente sabe que eles têm mais de 15 mil grupos de WhatsApp, eles têm uma organização muito bem feita. E quando o Bolsonaro quer disseminar alguma narrativa, é simples para ele. Ele ordena e eles disparam centenas de memes, áudios, textão, fazem notícias nesses blogs de fake news bolsonaristas e começa a disseminar isso nesses grupos. Isso se espalha muito rapidamente. Milhões de brasileiros têm acesso à mentira que o Bolsonaro espalha. Mas, pra gente quebrar isso no meio, um segundinho, você se inscreve no canal e curte o vídeo e você ajuda muito a gente a quebrar as mentiras no meio, porque o algoritmo do YouTube, ele vai entender que esse vídeo tá fazendo sucesso porque as pessoas se inscrevem no canal a partir desse vídeo. Ó, caramba, o cara entrou nesse vídeo, se inscreveu no canal, esse vídeo tá bombando, vou mostrar na página inicial do YouTube, é assim que o algoritmo funciona. E aí, gente que nem é inscrita no canal, entra no canal a partir desse vídeo, se inscreve e a coisa vai crescendo e a gente consegue fazer frente às mentiras dele. Então, um segundo, de graça você se inscreve no canal. A gente também faz outdoors contra o Bolsonaro em todo o Brasil. Amanhã eu vou mostrar mais fotos de outdoors que estão sendo instalados, que vão ser instalados essa semana. Vamos fechar outdoor também, estamos fechando no Rio de Janeiro, finalmente, 2 semanas tentando, conseguimos fechar um outdoor no Rio de Janeiro. Estamos para fechar nessa semana em Manaus e em várias cidades de vários estados do interior, que é onde tem mais bolsonarista, que a gente quer jogar os crimes do Bolsonaro na cara desse povo. Então, se inscreve no canal, se quiser ajudar sendo membro ou de alguma outra maneira, também pode ajudar. No primeiro comentário tem o link do Apoia-se, do PicPay, conta bancária e tudo mais.
Agora vamos falar sobre a Globo. A Globo bateu no Bolsonaro, bateu forte, a Globo deu a senha, a Globo mostrou um trecho da Constituição, o William Bonner leu esse trecho, aí depois mostrar isso que eu mostrei para vocês agora há pouco, que é o trecho deles falando que o Bolsonaro desenhou da doença, também falaram que o Bolsonaro demitiu os ministros e tudo mais, e no final falaram: quem é o responsável por isso? A Constituição diz. A Constituição diz que o responsável são os governantes. No caso, é o presidente e alguns governadores e prefeitos que também foram. Que nem todos os governadores e prefeitos tiveram uma postura muito boa durante a pandemia. E eles têm de ser responsabilizados, é o que a Globo falou. E depois, durante a edição, começou a mostrar o drama das famílias, mostrar tudo. São 100 mil mortos. É engraçado, a gente começou a normalizar o número alto de mortes por dia, mas se você pensar, a Argentina tem 45 milhões de pessoas e 4.500 mortos. A Argentina. Pela proporção da Argentina, se o Brasil tivesse a proporção de mortes da Argentina, a Argentina é um país mais pobre que o Brasil, tá? O interior da Argentina é muito mais pobre, claro, lá não tem sertão, essas coisas, mas é um país com economia bem pior que a do Brasil. Se o Brasil tivesse o número de mortes da Argentina, o Brasil teria 20 mil mortos hoje. Não 100 mil, 20 mil mortos. Quer dizer, que se o governo Bolsonaro tivesse feito as mesmas medidas de contenção que foram feitas na Argentina, 80 mil pessoas não teriam morrido. Só que o Bolsonaro não fez, ele fez o oposto. E a nossa sorte foi que o STF deixou os governadores fazerem um isolamento capenga. E esse termo isolamento capenga foi usado pelo Jornal Nacional. Imagina, se o Brasil fizesse o isolamento direitinho, em março, vamos fechar as fronteiras, todo mundo que entrar vai ter que fazer teste, tem a Covid, fica 14 dias, tendo ou não, fica 14 dias isolado, se tiver, vai ser monitorado, para que ninguém entre trazendo a doença para o Brasil. Vamos fazer o lockdown em todas as cidades onde tem casos confirmados, fechar fronteiras de estados, tudo mais, vamos fazer tudo, mapear onde tem o vírus. Tá. No fim de abril, o Brasil já poderia reabrir e já não teria mais transmissão comunitária, que é quando pessoas dentro do próprio país estão transmitindo o vírus, que é o que há no Brasil direto, todos os dias. Não, o Bolsonaro falou, não tem que parar não, isso é ruim para a economia. Seria ruim para a economia? Responde nos comentários, você acha que seria ruim para a economia o Brasil ter fechado por 45 dias e reaberto no fim de abril? Ou no comecinho de maio, e depois tudo aberto, era tudo aberto. Eu vou dar um exemplo, a Nova Zelândia fechou absolutamente tudo, a Nova Zelândia não tem transmissão comunitária há 100 dias, quer dizer, faz 3 meses e 10 dias que não há transmissão entre uma pessoa e outra dentro do país, porque eles fecharam absolutamente tudo. A Nova Zelândia tem uma líder, uma mulher, o Brasil tem um genocida, e a Globo está mostrando, só que a Globo é responsável, eu até coloquei no meu Twitter, lembre-se sempre quando a Globo estiver fazendo isso, a gente tem que usar a Globo como aliada nesse momento, porque, veja bem, aliado é uma coisa, amigo é outra. A esquerda confunde muito isso. As pessoas da esquerda têm mais empatia e acabam confundindo aliado pontual com amigo. A Globo é uma aliada pontual contra o Bolsonaro nesse momento, mas não é amiga e jamais será. Lembre-se sempre, no segundo turno da eleição, uma semana antes do segundo turno, o Jair Bolsonaro indo no Jornal Nacional com o tal do kit gay na mão, promovendo fake news, falando um monte de mentira contra o Haddad, e o William Bonner ignorando tudo. O Bolsonaro não foi desmentido em momento algum. E no dia seguinte o Haddad foi lá e o William Bonner começou a falar: Haddad, mas você tem 32 processos, como é que o brasileiro pode votar alguém que tem 32 processos? Aí o Haddad falou: mas processo não é condenação. Aí o Bonner falou: mas é a mesma coisa. Quer dizer, o William Bonner estava criminalizando o Haddad por ter 32 processos. Mesmo ele passaram 2 anos, foi inocentado em quase todos eles já. Mas a Globo ajudou a criar esse clima de que só pelo fato de você ter um processo, você já é bandido. Eu lembro que eu via pessoas repetindo, porque aprenderam isso na Globo, tanto no Jornal Nacional como no Globo News, que mas o Lula é um indiciado, o Lula é um bandido. Indiciado para a Globo tinha virado condenado, mesmo sendo indiciado por uma delação sem provas. As delações sem provas já eram uma pré-condenação do Lula, do Haddad e de todos do PT, enquanto ao mesmo tempo a Globo excluía qualquer denúncia contra o pessoal do PSDB ou o pessoal da direita. Aí a Globo demonizou quem estava no governo, que era o PT, quem estava no governo até 2015. Eu falo até 2015, apesar do golpe ser em 2016, porque a partir de 2015 o PT não governou mais. Quem governou foi o Eduardo Cunha. Mas a Globo demonizou o PT e aí criou esse clima, plantou a sementinha do fascismo
regou, adubou com um monte de, desculpa a palavra, com um monte de bosta, adubou o fascismo. Quando cresceu o fascismo e está tentando engolir a Globo, agora a Globo vem com, não, temos que perdoar o PT, não, o Lula vai ser candidato, vamos deixar o Lula. Agora a Globo diz que o Lula pode ser candidato e que o Lula tem alguns desafios para poder ganhar do Bolsonaro. Quer dizer, agora a esquerda serve para ajudar a derrotar o fascismo que a Globo criou. Então, sempre lembre-se disso, mas a Globo agora vai contra o Bolsonaro, porque eu já falei aqui e repito, boa parte da esquerda tem uma análise que, minha opinião, tô aqui para dar opinião, né? A análise é errada, de que, não, a direita está muito feliz com o Bolsonaro, a Globo e a mídia estão muito felizes com o Bolsonaro, a Globo, no caso, o mercado financeiro, porque o Bolsonaro deixa passar todas as reformas enquanto ele cria diversionismo. Essa palavra está sendo muito usada na esquerda, diversionismo. De forma errada. Diversionismo é o Bolsonaro criar um tipo de diversão, ficar sendo palhaço lá, criando uma cortina de fumaça, você fica prestando atenção no que fala o Bolsonaro, fica assim, o Bolsonaro aqui, mostrando a cloroquina pra Ema, nossa, Bolsonaro, enquanto isso do outro lado, por trás aqui, o Bolsonaro tá passando reforma, boiada, tá ajudando os bancos e tudo mais, só que tem um problema nessa tese que boa parte da esquerda comprou. As reformas não estão passando, não estão. Eu até dei o exemplo aqui ontem, o Temer, em pouco menos de 2 anos, passou 3 leis majoritárias. Passou a terceirização, a terceirização precarizou as relações de trabalho no Brasil de uma maneira assim, muito mais absurda. Passou a reforma trabalhista, que foi o que gerou essa geração de... Temos agora uma geração de pessoas que são empresários de si mesmos, que são motoristas de Uber, entregadores de aplicativo, que o rapaz fica doente, fica sem trabalhar e não ganha nada. Não tem férias, não tem 13º, não tem absolutamente nada, graças à reforma trabalhista. E o Temer também passou a PEC do fim do mundo, que era a PEC que cortou gastos públicos no Brasil. Não existe país no mundo em que não haja gastos públicos, investimento público. Começaram a chamar de gasto público, até eu falei gasto, é investimento público. Não tem mais, foram todos congelados. Então, o que acontece? O Temer passou isso tudo, 3 leis majoritárias, fora o resto que ele passou. O Temer passou dezenas de leis que a gente nem ficou sabendo porque não eram reformas importantes. Ele só não passou a Previdência porque era ano eleitoral, e em ano eleitoral, por 6, 7 meses, o Congresso não passa nada polêmico. Só por isso, né? Ele passava 4 leis majoritárias em 2 anos, mais ou menos. Então, 1 ano e meio, 2 anos, ele passou 3. Olha só, o Bolsonaro tá há 1 ano e meio, o Centrão querendo aprovar as reformas, e o Bolsonaro passou uma, e só passou por causa do Rodrigo Maia. O Bolsonaro é péssimo para os negócios. Thiago, mas o Bolsonaro deu não sei quanto para os bancos, o Bolsonaro tá aceitando comprar os títulos podres dos bancos. Calma, qualquer governo de direita que a Globo queria faria isso. Só que o que eles estão vendo é o seguinte, a extrema-direita, além de ser ruim para os negócios agora, a longo prazo eles são péssimos, porque o projeto de poder da extrema-direita é o quê? É ditadura, é acabar com a economia, e a gente pode ver o que foi feito na Hungria, o que foi feito na Polônia, o que foi feito em Israel, o que o Donald Trump tenta fazer, mas nos Estados Unidos é muito difícil porque as instituições são bem sólidas, e o que o Bolsonaro tenta fazer no Brasil, que é o quê? Perseguir opositores, inclusive com ameaças na Hungria, com prisões, com expulsão do país, com mortes e tudo mais. E um regime fechado. O regime fechado é péssimo para o Brasil. O Brasil teve no ano passado a maior fuga de capitais da história. Aí você pode falar, Thiago, o que é fuga de capitais? Fuga de capital é um desinvestimento do mercado financeiro no Brasil. Foram mais de 40 bilhões no ano passado que foram desinvestidos, quer dizer, investidores, tanto estrangeiros como nacionais, tirando dinheiro do Brasil e colocando em outros países. Assim, eu não quero, aqui não, tira daqui, põe lá, tira daqui, põe lá. É lá onde? Qualquer outro lugar, aqui não. A moeda do Brasil é a que mais desvalorizou esse ano, a disparada a que mais desvalorizou frente a todas as outras do mundo. Então, a coisa tá muito feia para o Bolsonaro na área econômica. Aí muitos falam, mas Thiago, se o Bolsonaro mudar o Guedes e colocar alguém que é mais alinhado, aí eu repito, não adianta. Não adianta. O problema se chama Jair Bolsonaro e a estratégia da extrema-direita. O Guedes é um péssimo ministro. O Bolsonaro talvez tivesse passado mais uma reforma se não fosse o Guedes. Talvez mais uma se não fosse o Guedes. Mas o grande problema da extrema-direita é o modelo deles. Não é um modelo econômico apenas. É o modelo de governo deles que é péssimo para a economia, para o que é o mercado financeiro. E aí, eu te falo, até o modelo da centro-esquerda, que é o PT,
é bem melhor, porque os bancos tinham lucro recorde, as empresas, queira ou não, cresciam, o Brasil tinha pouco desemprego, e aí isso criou um clima que era favorável para que eles pudessem tirar a esquerda e passar as reformas, para que depois a esquerda voltasse, e aí, com as reformas todas feitas, quando o país volta a crescer, eles falam, agora o nosso lucro não vai ser mais lucro de 2, 3 bilhões, vai ser lucro de 9, 10, 15 bilhões. E aí eles lucram muito mais, então eles ferram o Brasil, milhões de pessoas se ferram por 4, 5, 10 anos, para que quando tudo volte ao normal, eles possam lucrar muito mais. E agora chegou a hora, um pouquinho antes do tempo, chegou a hora das coisas voltarem ao normal e do Brasil voltar ao progressismo. É isso que o mercado financeiro está percebendo, é por isso que tem que tirar o Bolsonaro. E aí, tirando o Bolsonaro, a Globo aceita ir para uma loteria em que ou ganha a esquerda ou ganha alguém da direita. A gente, no caso a Globo, vai fazer de tudo para que não ganhe a esquerda, para que ganhe alguém da direita, mas tem que tirar o Bolsonaro. E é isso, é por isso que eu digo sempre que tem forças muito mais poderosas que o bolsonarismo atrás do Bolsonaro e que o Bolsonaro dificilmente se segura. Claro, as coisas podem mudar? Podem, mas o Bolsonaro já deu tantas demonstrações de que ele não muda, que o projeto de governo dele, projeto governamentista dele, sei lá qual é a palavra, o projeto dele não é bom para o mercado financeiro, já foram tantas demonstrações, e de que ele não pode ser adestrado, não vai mudar disso, foram tantas que já desistiram, agora é contra o Bolsonaro, enfim. O problema é o seguinte, a Globo não tem poder para derrubar o Bolsonaro. A Globo tem para derrubar o PT, tem, porque o PT não sabe se comunicar. Falo isso aqui, sempre falei, se fosse um governo do PT, a Globo derrubava o PT em um ano. O PT não sabe se comunicar. Mas o Bolsonaro sabe, o Bolsonaro tem mais de 10 mil grupos, o Bolsonaro inventa fake news, distorce a verdade e consegue levar mentiras às pessoas. Então, mesmo com a verdade do seu lado, boa parte da verdade do seu lado, a Globo não consegue derrubar sozinho o Bolsonaro. É por isso que estamos aqui para derrubar o Bolsonaro. Só que o problema é o seguinte, quando caiu o Bolsonaro, lembre-se, a Globo não é nossa amiga. A Globo foi uma aliada pontual contra o bolsonarismo, assim como tantos outros são. Acabou isso, é hora de separar o joio do trigo. Tem muita gente que é joio e está se fazendo de trigo nesse momento e está usando a pauta antibolsonarista para crescer e ganhar seguidores de esquerda. Cuidado com enganadores, são muitos. A Rede Globo é o maior desses enganadores. É isso, gostou do vídeo? Curte, compartilha aí, se inscreve no canal. Um segundinho de graça. Falou!